Boa noite. Dou início à reunião das servas da Congregação da Redenção, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamamos a todos bem-vindos a mais esta reunião, aos aqui presentes e também aos que nos assistem. As visitantes presentes nesta reunião, a quem chamamos muito bem-vindos. Em preparação à devoção, vamos cantar um hino. O pastor vai projetar aí. Projeto. Alguma Qual sugestão de hino? Tem sugestão de hino? Cantai alegremente, sabe? Sim. Vamos lá. Só um pouquinho, meu computador tá dando uma travada aqui. Aqui, eu vou projetar a letra, pode ficar tranquilo. Já abriu pra gente aqui, tá abrindo aos pouquinhos, agora eu vou projetar, tá? Conseguiu aí, pastor? Aí. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena os anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas, por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor.
passo a palavra à devocionista Kátia Strelo Poperec, que vai nos fazer a devoção. A devoção que eu vou fazer, ela tem como título Sua Família é Importante. Jesus não ficava só no templo. Ele morava em Cafarnaum, andava pela cidade, certamente tinha amigos e conhecidos. Imagino que ele, assim como nós hoje, também visitava amigos depois de um dia cheio de compromissos. Naquele sábado, após ensinar na sinagoga, Jesus visitou Simão, também conhecido como Pedro, e sua família. Chegando lá, ficou sabendo que a sogra de Simão estava doente, com febre alta. Conhecendo a autoridade de Jesus, a família pediu que ele ajudasse. Jesus foi até lá, inclinou-se, chegou perto, tomou sua mão e a curou. Assim como demonstrou ter poder sobre o mundo espiritual, Jesus mostrou que tinha autoridade sobre as doenças. Ao mesmo tempo, ele também demonstrou que se importava com a família de Pedro e suas preocupações. Jesus tinha tempo para o ensino na igreja, mas também para pessoas como a sogra de Pedro. Ele tem tempo para a sua e a minha família. Jesus está pronto a se inclinar e nos dar a mão. Mas ele não vai vir sem que você lhe peça por isso. E o que a sogra de Pedro fez após ser curada? Foi deitar e descansar? Não. Ela passou a servi-los. O serviço a Jesus é uma consequência, uma resposta ao que Jesus faz por nós. Não é uma obrigação. É uma reação natural de quem entendeu que foi tocado por Deus e em gratidão passa a servi-lo. Para pensar. Você tem intercedido, orado por sua família? Você tem visto sinais do reino e do amor de Deus na vida das pessoas da sua família? E qual tem sido a sua reação? Oração. Pai, queremos interceder por nossa família e pedir que nos ajudes a ver sinais do teu reino nela. Amém. Obrigado, Kátia, pela bela devoção que tu nos apresentou. Agora, passo a palavra ao pastor, que vai nos dirigir o estudo. Muito bem, então vamos lá, gente. Peço a vocês que sejam compreensivas, também quem vai nos assistir depois com o computador aqui, porque ele está dando umas travadas. Então, se em algum momento a coisa não andar ou eu desaparecer, não é porque eu fui embora, tá? É porque a máquina aqui se rebelou um pouco aí, ele já deu uma travadinha enquanto a gente estava cantando aí, e até para compartilhar o arquivo, mas eu acredito que vai correr tudo bem aí. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, porque a gente tem seguido aquele tema, aquela temática dos estudos do caderno da Liga, né? Do Ligue-se na Liga, volume 23, né? Eu sou. Né? Vamos aproveitar aqui para divulgar também esse material, que é um rico material, um belo investimento para quem quer adquirir uma literatura cristã com reflexões, né? E, sem dúvida alguma, é um belo do material e vai estar ajudando também a nossa Liga de Servas e também a nossa editora Concórdia, né? A gente ter algo bom, algo saudável para poder ser um material de reflexão e até de devoção pessoal, né? Então, a gente tem seguido esse material aí, temos seguido essa dinâmica, né? Na medida em que a gente, então, participa juntos e reflete na palavra de Deus, né? Eu vou apresentar aqui, então, esse estudo que eu preparei. Na verdade, é um estudo que ele tem por objetivo, assim, trazer uma reflexão em cima da temática geral, que é eu sou, né? Essa é a dinâmica que a gente tem adotado aí ao longo da nossa reflexão, né? Eu vou tentar uma coisa diferente, vamos ver se vai dar certo aqui, porque geralmente a gente compartilha a tela inteira, mas eu não consigo também enxergar vocês e nem ver o que vocês estão vendo. Então vamos ver se vai dar certo a apresentação que eu vou fazer agora. Vamos ver aí. Espero que apareça. Estão vendo todo mundo aí?
Sim, pastor, tá aparecendo. Que legal, que bom. Muito obrigado pelo retorno aí. Aí eu consigo alternar para a tela onde vocês estão e também para a tela da projeção aí. Então, a temática do nosso estudo de hoje é Eu sou o primeiro e eu sou o último. É um estudo que vai falar a respeito da eternidade de Deus. Esse é digamos assim, o pano de fundo do nosso estudo hoje. Falar um pouquinho sobre essa característica tão importante de Deus, né? Deus tem várias outras, mas esse é o enfoque que a gente vai dar hoje, né? E esse estudo, ele está, digamos assim, basicamente firmado em cima da passagem bíblica de Isaías, capítulo 44, versículo 6, onde está escrito assim: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu queria começar esse estudo compartilhando com vocês um episódio envolvendo a questão da morte, do falecimento de alguém que me chamou muito a atenção, né? Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu perdi o meu pai, né? Ele faleceu de uma maneira bem trágica para a nossa família, foi algo inesperado. E devido a tudo que aconteceu, devido às circunstâncias do falecimento, nós não pudemos fazer o velório dele com um caixão aberto. Teve que fazer tudo fechado. E foi muito curto o velório, que o corpo do pai chegou, já era quase meia-noite, e nós o sepultamos no outro dia logo cedo, devido às circunstâncias, ao estado em que estava, né? E eu lembro que durante toda a cerimônia de despedida, depois de enterro, nós levamos nossos 2 filhos para acompanhar. E levamos a Manu, na época, tinha 6 anos, né? 5 para 6 anos, 6 anos. 5 para 6 anos ela tinha. E o Cadu, por sua vez, né, o Carlos Eduardo, tinha 1 aninho. Não tinha bem 1 aninho ainda. Mas nós fizemos questão de levá-los para eles olharem, acompanharem a cerimônia, né? E eles acompanharam tudo, inclusive lá, também a cerimônia no cemitério, né? E eu lembro que a minha afilhada, minha sobrinha, ela não acompanhou. Meu irmão, minha cunhada, eles acharam que não seria bom ela acompanhar, né? E aí aconteceu, fizemos todas as despedidas, o sepultamento, e passou, acho que, um ano, mais ou menos, e aí a gente recebeu visita lá em Canela. Meu irmão foi visitar com a minha cunhada e a pequenininha junto, né? E eu lembro que a gente estava em casa e, de repente, estava a Manu e a priminha, estavam as duas conversando, brincando com boneca e tal, né? E, de repente, eu escuto uma conversa entre elas, né? A minha afilhada perguntando, escuta, tu foi no enterramento do vô? Eu me lembro dela dizendo, né? Me chamou muita atenção a palavra que ela usou. Tu foi no enterramento do vô? Aí a Manu disse, fui. Respondeu, né? Aí elas conversaram a respeito do que tinha acontecido, mais ou menos descreveu, assim, o que ela lembrava, né? E tudo mais. Né? Mas me chamou muita atenção a pergunta e a curiosidade. Todos nós temos questões que a gente gostaria de ter respondidas em relação à morte. E as crianças, imagina, para elas é um universo que para elas está bastante distante, elas não conseguem, digamos assim, visualizar na prática essa realidade até conviver com um momento como esse. E ficam curiosas, querem saber o que aconteceu, né, o que envolve a partida de um ser humano deste mundo, né? Porque a gente sabe que a nossa vida, ela é uma vida, como diz o salmista, que é um sopro, ela é curta. Diz o próprio salmista, alguns vivem 70, outros 80, alguns chegam aos 100, outros quebram recordes passando dos 120, mas a gente sabe que não é muito mais do que isso. Se compararmos com os primeiros seres humanos, se compararmos com Adão, Matusalém e outros que romperam a barreira dos 900 anos e quase chegaram a 1 milênio, a gente vive muito pouco. E muitos de nós têm uma vida mais curta ainda, né? E alguns partem na flor da idade, na juventude, outras vezes até crianças, né? Enfim. Mas uma realidade que a Escritura deixa bem evidente é a eternidade de Deus.
E como nós aprendemos lá na criação do mundo e no surgimento do ser humano, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, nós já lembramos daquela realidade de que Deus criou o ser humano para não morrer. Deus nos criou para sermos eternos. Isso a Bíblia é bem, digamos, categórica em afirmar isso. E aí a gente sabe que a entrada do pecado no mundo é que acabou com essa realidade. A entrada do pecado no mundo é que tumultuou tudo e fez com que a nossa vida ela fosse, digamos assim, abreviada, diminuída. E nós passamos a ser mortais. Deus é imortal e eterno. Eu coloquei essa imagem aí do alfa e do ômega. Depois a gente vai lembrar a passagem bíblica em que aparece essa expressão, né? Mas quer dizer que Deus é o princípio e o fim. A grande pergunta que a gente se faz é esta: Deus está junto conosco? Será que vamos ter a companhia dele o dia que nós partirmos? Essa é a grande pergunta, né? Que castiga muitas consciências, que preocupa muitas pessoas, especialmente com a proximidade da sua partida, da sua hora derradeira. Eu já acompanhei inúmeros casos em que a gente acompanha fases de pessoas com uma doença terminal, por exemplo, e tem fases que a pessoa enfrenta na doença, né? A gente costuma, assim, resumidamente dizer que é a fase da surpresa, quando a pessoa descobre que está doente. Depois vem a fase da negação, ela nega, não, mas eu não, acho que eu não estou doente, acho que o exame deu errado. Depois vem a fase da revolta, onde até transparece ou deixa transparecer a ideia de que a pessoa talvez até esteja negando a Deus, porque se irrita e não sabe porque está naquela situação. Depois vem a fase da assimilação da nova realidade e, por fim, né, uma compreensão de que se o corpo está sofrendo, de que se a doença está castigando, né, talvez o melhor seja o descanso e logo a partida para junto de Deus, né? Mas essas fases, elas não são fáceis e elas não têm um prazo determinado. Mas, sem dúvida alguma, essa perspectiva de ter a Deus junto conosco quando a gente parte, ela é importantíssima. E ela é consoladora na medida em que a gente tem isto solidificado, na medida em que a gente tem isto assegurado no nosso coração. Bom, como eu comentei com vocês, Deus é eterno. Essa é uma realidade que a Escritura Sagrada deixa bem clara. Já mencionei antes aqui o texto de Isaías, capítulo 44, versículo 6, onde Deus diz que ele é o primeiro e o último e além dele não há Deus. Mas também nós lembramos daquilo que o próprio Salvador Jesus Cristo deixou registrado, né? Através, então, de João, no livro de Apocalipse, né? Que é o último livro da Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos o próprio Jesus dizendo, né? Eu sou o alfa e o ômega. Assim diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Essa sentença, ela para nós cristãos é muito importante e ela é definitiva. Quando a gente estuda, por exemplo, matemática, né? Aqui no estudo é mencionado isso, né? A gente observa a famosa reta numérica, a gente vai perceber que os números positivos e negativos, eles são infinitos, né? A gente sempre lembra, né? O número negativo à esquerda da reta numérica, o zero no centro, os números positivos à direita. E não existe fim nessa reta. Os números, eles permanecem para sempre, né? Até quando a gente consiga contar e mesmo que a gente canse, né? Mas quando nós olhamos para a vida, né, a gente tem dificuldade de compreender o infinito, o eterno na existência humana. A gente não consegue conceber algo que sempre existiu, porque as nossas ideias, elas são humanas. A gente tem uma mente matemática, racional. A gente tenta projetar aquilo que a gente imagina. E o céu, por exemplo, a eternidade, não tem como a gente reproduzir. A gente tem algumas dicas. Se a gente olha para o Jardim do Éden, por exemplo, a gente tem uma ideia do que vai ser a vida eterna, né?
Mas não tem como, porque a gente tem parâmetros diferentes. A gente vive num mundo em que a gente enfrenta dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente desfruta de confortos. E a nossa tendência é tentar levar esse conforto para a vida eterna. É tentar levar isso para lá e tentar comparar com essa realidade. Então, é uma realidade que é difícil da gente mensurar, da gente imaginar e construir no nosso pensamento. Entretanto, quando a gente olha para a eternidade de Deus, a gente vê que esta é uma realidade definitiva e que a gente pode, com toda a convicção, crer. Temos textos bíblicos que evidenciam isto, né? Deus, por exemplo, ele não é limitado pelo tempo. Lá no Salmo de número 90, versículo 2, nós temos... Deixa eu só aceitar, que eu acho que nós temos gente que chegou aqui. Isso aí, muito bom. Vamos voltar aqui para a nossa tela. A gente tem no Salmo 90, versículo 2, a palavra escrita, então, pelo salmista: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Deus sempre existiu e ele sempre existirá. Eu sempre comento, por exemplo, com os confirmandos, quando a gente fala da eternidade de Deus, de que se Deus quiser, ele pode voltar no tempo e modificar algo. Ele tem poder para isso. Ele não está preso na reta numérica. Ele não está preso na linha do tempo. Entretanto, nós sabemos que Deus dificilmente vai mudar algo no passado. Porque a ênfase dele não é voltar ao passado para tentar resolver algo que ficou pendente, mas é lembrar o povo dele de agora e do futuro daquilo que ele já fez através de seu Filho Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa lembrar desta obra redentora, porque Deus, ele é antes de nascermos. A gente pode dizer assim, né? A gente lembra do objetivo pelo qual Deus nos criou, e a gente tem textos bíblicos maravilhosos que falam sobre isso, né? De que a nossa vida está escrita na palma da mão de Deus, que ele sabe até mesmo o número de fios de cabelo que nós temos na cabeça. Olha que coisa espetacular, né? E o fato de ele ter esse conhecimento faz com que ele nos ame imensamente, né? E tenha enviado o seu Filho Jesus, que está aí ilustrado nesta imagem, né? No Salmo 119, versículo 73, está escrito assim: ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. A mão de Deus nos formou. Deus criou cada parte do nosso corpo e nos viu no ventre da nossa mãe. Aquilo que o ser humano lutou tanto para conseguir, né? Hoje já tem até, como é que é? Se consegue uma imagem em 3D, em 5D, é 5D? Acho que até mais do que isso, né? 9D, não sei. Mas em várias dimensões, hoje você consegue ver o bebê, né? 6D, isso. Consegue ver o bebê, assim, praticamente numa imagem real, né? Coisa espetacular, né? Uma tecnologia que chegou para revolucionar, né? O período da gestação, né? Então, Deus nos vê em tempo real, mesmo no ventre da nossa mãe. Lá no Salmo 139, versículos 13 a 16, né, diz assim o salmista: ó, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Que coisa fabulosa, né? Os dias que Deus nos deu estão registrados com ele. É por isso que ele nos dá tudo o que nós precisamos na vida e tudo o que precisamos para viver. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos finitos,
que nós não somos imortais em termos físicos, humanos, mas ele nos deu a bênção de poder viver uma vida além da morte, uma vida eterna. É por isso que o fato de sabermos que Deus nos formou é consolo para a vida no presente. Deus continua sendo, Deus é durante a vida terrena. Ele sabe tudo que a gente precisa. Eu trouxe aqui essa imagem aí que ilustra aquela história que provavelmente todas vocês conhecem, né? Todos vocês, pegadas na areia, né? Aquela história tão interessante de um ser humano que tem dificuldade em reconhecer a presença de Deus ao seu lado, né? Ao longo da jornada da vida, né? Mas que se manifesta um Deus que, de fato, está presente lá. Um Deus que está ali manifestado e que caminha conosco. E isso é uma grande verdade que a gente não pode esquecer, né? Há momentos na vida em que, às vezes, a gente tem dúvidas a respeito disso. Especialmente quando alguma situação foge do nosso controle, né? E a gente acaba caindo, às vezes, na tentação de duvidar que, de fato, Deus esteja ao nosso lado. Mas Ele está conosco na vida terrena. Temos alguns textos que, por exemplo, destacam essa presença de Deus, né? Nós encontramos, por exemplo, lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 8, um texto bíblico, um versículo muito bonito. Deixa eu abrir aqui para nós, que eu estou navegando na Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó. Jesus falando a respeito da oração. E ele aqui está, de certa maneira, fazendo uma crítica a todos aqueles que oram repetidas vezes sem pensar no que estão pedindo, né? E de forma automática. E aí ele diz assim, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, quando a gente pede uma vez, a gente não precisa ter conosco aquela insegurança de que talvez Deus não nos tenha ouvido. Ele nos ouve, né? Ele nos atende a seu tempo e a seu modo. E isso a gente precisa lembrar. É uma realidade na nossa vida enquanto cristãos, né? Deus, ele é também na hora da nossa partida, na hora da nossa morte. Eu trouxe essa imagem aí para a gente olhar com carinho, né? Olha aqui, eu não sei de quem é a autoria dessa imagem, eu peguei ela na internet, né? Mas eu imagino que seja assim a chegada de todos nós no céu, né? Jesus Cristo nos abraçando, a Santíssima Trindade nos acolhendo em seus braços, né? Nos aguardando para festejarmos a salvação eterna, festejarmos esse presente maravilhoso que recebemos. E isso vai ser motivo de grande alegria para a cristandade no mundo, né? Para nós que estaremos chegando lá, né? Essa realidade de que Deus está conosco na hora da nossa morte. Aí nós lembramos de textos maravilhosos, como, por exemplo, o Salmo 23, né? Que é um texto extremamente consolador, um texto em que a gente lembra de tudo aquilo que Deus prometeu e da real presença dele ao nosso lado, né? O Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha a presença de Deus conosco, na hora da nossa partida, na hora de nossa, no final da nossa jornada e a chegada aos céus. Isso é uma realidade, isso é uma verdade muito consoladora para nós, né? E bem destacada pelo salmista, né? Um outro texto também, o Salmo 121, né? Também é outro salmo extremamente consolador, né? E que a gente tem o privilégio de ter registrado aí na Escritura Sagrada, né? Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo
Ele protegerá a sua vida, ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Ó, a palavra sempre aí, como ela é importante. Ela assegura de que Deus está ao nosso lado em todos os momentos, né? Deus está junto conosco. Deus está junto conosco e Jesus Cristo também. Essa é uma outra coisa que a gente precisa lembrar, né? Por quê? Porque quando a gente se depara com a realidade da morte, né, que nos traz tantas dúvidas, que nos traz tanta insegurança, né, e que desperta curiosidade, como no caso das crianças, quando mencionei no início desse estudo, a gente pode e deve lembrar, primeiramente, que a gente nunca sabe quando Deus vai nos chamar, mas, se não sabemos o dia e a hora, podemos ficar despreocupados em relação a isso. Quando chegar o dia e a hora de irmos para o céu, Jesus estará esperando por nós. Vai nos abraçar, vai nos acolher, vai nos receber em seu carinho e seu amor, e nós vamos então ter a oportunidade de desfrutar deste presente que ele nos deu. E como vai ser um encontro espetacular, como vai ser bonito, né? Isso vai ser a comprovação daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, a segunda parte, né? Uma promessa que é muito consoladora. Ele diz assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, já na vida aqui, e permanecerá conosco por toda a eternidade. Essa presença de Jesus, né, e esta eternidade de Deus nos leva a algumas reflexões. Eu queria convidar vocês, à luz do que o nosso estudo aqui propõe, né, para que a gente reflita um pouquinho a respeito disso agora. Tem algumas perguntas aqui que são sugeridas, né? E eu queria, nesse momento, refletir um pouco com vocês a respeito dessa temática, então, né? Uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para mim aí, ou que contribuíssem dentro dessa perspectiva da eternidade de Deus e da presença dele em nossa vida, né? Vocês concordam que a nossa visão, por exemplo, de vida aqui, de eternidade, ela é limitada? O que vocês acham? Vamos lá, gostaria de ouvir vocês nesse momento. É difícil, né, pastor? Imaginar eternidade. Sempre existiu e sempre vai existir. Como assim sempre existiu? Né? O que estava fazendo antes da gente estar aqui para incomodar? Sempre. Eu tenho dificuldade, realmente, né? Algo que sempre existiu e que alguém que sempre vai existir. O meu entendimento não alcança, né, de imaginar isso. Realmente eu penso o que ele estava fazendo aqui quando não tinha o mundo. Quando não tem, eu não consigo. Eu também não imagino. Imaginar uma coisa que nunca se viu, nunca se enxergou, até o momento ninguém relatou, é meio difícil, né? Só pela fé mesmo da gente poder acreditar, porque visualmente ninguém viu. E tudo tu imagina, nasceu, foi criado, apareceu, surgiu. Como não? Como isso não aconteceu, né? É só a fé mesmo, como a Kátia falou. E eu já não gosto de questionar. Eu gosto de repetir para mim assim, ó, sempre. Ele estará sempre conosco. E não consigo ir além. Fico só assim, nessas palavras dele, não consigo questionar isso aí, porque eu acho que está muito longe, nós não temos assim. Então eu fico assim pensando, ele é fiel, ele diz que vai estar sempre. Então eu fico no sempre. Mas como a Kátia e a Jaque falaram, tudo que a gente não vê, né, a gente tem dificuldade em não digo aceitar, mas ter assim
a certeza, né, de que é realmente assim. Claro, a gente não questiona muito, né, porque a gente desde lá no início sempre aprendeu que é assim, a gente lê na Bíblia que é assim, então a gente não é muito questionador, né, mas no momento, se a gente começar a questionar, aí começar a pesquisar, a ver uma série de coisas, o teu cérebro começa a balançar. Realmente são coisas assim, a gente precisa ter fé, como diz a Ida, e seguir, né, naquilo ali que a gente acredita. Porque teorias tem muitas, né? Sim. Teorias é o que mais tem. E hoje, assim, é só tu procurar no Google o que tu quiser procurar, que tu acha a resposta para mil e uma coisa, né? É interessante isso, né? A gente olhando para a realidade vamos dizer que o ser humano tenta descrever, né? Muitas vezes já tiveram várias novelas e filmes que foram, digamos assim, feitos, né? E se tenta pintar uma imagem do céu, talvez bastante, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, puritana, né? Não sei, piedosa, né? Um céu com nuvens, pessoas flutuando, algumas até com um campo, né? Bonito, animais andando, pessoas caminhando, mas a maioria dessas visões, ela, digamos assim, mostra uma visão do céu muito pouco, digamos assim, produtiva aos nossos olhos, porque para a gente é chato, né? Ficar flutuando no ar ou ficar caminhando na grama, meramente admirando a paisagem. A gente até gosta disso por algum tempo, mas a gente se aborrece com isso, né? Humanamente falando. Então, realmente é complicado. Realmente muito complicado. Nessas horas, eu lembro muito do que minha mãe sempre dizia, que a gente tem que usar o coração, a fé, o crer, e não tentar usar a razão. Que tem coisas que não é para a gente entender, né? São coisas que a gente tem que crer. E hoje em dia é uma coisa meio difícil tu dizer para alguém, não, mas tu tem que crer nisso e não querer ver isso. Aí fica mais difícil, né? Mas se não usar a razão e usar o coração, fica mais fácil. Muito bom, queridas irmãs. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, senão eu tenho uma outra pergunta. Vou fazer outra pergunta, então. Essa aqui é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Vai mexer um pouquinho mais com a gente. E a pergunta é a seguinte, ó. A vida eterna, ela é uma realidade. Mas, infelizmente, a morte também é uma realidade. Como você lida com a realidade da morte? Não estou falando aqui em relação a uma outra pessoa que partiu, mas em relação à realidade da nossa morte. Alguém gostaria de compartilhar? Como é que vocês lidam com isso? Eu sei que, humanamente falando, tem várias coisas que a gente projeta. O local onde a gente vai ser sepultado, imagino que isso já passa pela cabeça de muitos de nós, né? Onde é que vai ser? Tem gente que se preocupa, vai lá, já adquire, né, um lugar, faz um seguro, um plano, né, para contratar alguma coisa assim. Isso existe hoje, a gente sabe. Inclusive, tem gente ligando para nossa casa, para o nosso telefone, oferecendo esse serviço, né? Mas como é que vocês lidam com essa realidade? Vamos lá, microfone aberto aí. Não gosto desse assunto. Fujo dele sempre. Eu ouvi... Não. Desculpa. Não há coisa mais certa que a morte, né? A gente tem que pensar nisso. Eu, às vezes, penso também, mas eu fico apavorada. Eu saio fora rapidinho. Apavorada não no sentido da falta de fé, mas do novo, né? Do que virá, né? O que será? Não, sei lá. Eu penso também assim como a Ida. Eu não gosto muito de pensar na minha morte, como é que eu vou dizer? Eu não me preocupo de pensar na minha morte, entende? A minha.
Eu não me preocupo muito, eu sei que ela vai ocorrer, então eu acho que Deus trabalhou isso muito bem em nós sabemos que vamos morrer, e graças à nossa fé, graças a Deus, eu acho que fomos muito bem trabalhadas, então a gente... Eu não me... quando nós nos aposentamos, a primeira coisa que nós fizemos, a primeira coisa, acho que até foi a primeira coisa, nós fomos lá no cemitério e compramos um túmulo para nós. Compramos o túmulo está lá, e eu não fui, acho que eu não fui lá, fui uma vez só depois, quando foram enterrar alguém perto, fui lá olhar para ver se não tinham pego o meu túmulo, para aí, só um pouquinho, isso é meu, né? E nós compramos. Então, eu acho que isso é uma forma assim, claro que a gente não quer. Uma vez eu tive um pastor Daltro Kautzmann, falando conosco, eu acho que até foi... Não sei se foi só comigo, não lembro, posso até dizer errado, ou se foi na instrução de adulto, porque eu entrei para a igreja depois, né, por instrução de adulto, e então ele disse assim, eu sei que eu falei isso, mas eu não queria, não queria ainda morrer, e ele olhou para mim e disse assim, tu achas que eu queria? Eu também não. Tu não pensa que tu é a única pessoa. E aí tá, e a gente conversou outras coisas, então é isso que eu queria contribuir. Muito bom, Maria Helena, bom ouvir teu relato aí. Realmente, eu concordo com ele, viu? Contigo também. A gente sempre quer viver bem e mais, né? Mas, né? Ó, eu vi que a Jaque levantou a mão aí, quer falar, Jaque? Sim, eu ouvi uma vez, acho que foi o Chico Anísio falando, né? E eu concordei com ele. Ele falou que ele não tem medo da morte, né? Mas ele tem pena de morrer. Ele falou isso. Eu não tenho medo da morte, como a Marilena disse, da minha morte. Também não quero. Marilena, quando tu falou o teu caixão, o teu túmulo está lá, minha casa, minha vida, é meu caixão, minha morte, né? Ele é teu, deixa ele lá quietinho ainda. Mas nós, como mães, filhos pequenos, filhos grandes, então a gente se preocupa, né? A gente fica, não, mas se eu morrer, os meus filhos, se eu morrer, o que fica? Então, hoje, eu fico pensando assim, eu concordo com ele, eu tenho pena de morrer, eu não quero morrer ainda, né? Eu sei que o que tem lá do outro lado é a vida eterna, é a esperança, mas hoje eu tenho pena de morrer, eu quero ficar mais, eu sempre oro e peço para Deus, por favor, me dá mais uns anos de vida, né? Não é que eu não queira ir, mas peço, aí se for da vontade dele, que conceda. Mas a pena pelo que fica. E a gente é humano, né? Então, eu lembro muito da mãe do... E a minha mãe ia visitar, e ela bem velhinha, e ela tinha uma coisa assim que ela queria morrer. Então, diz que ela acordava de manhã e dizia, será que é hoje que eu vou lá me encontrar com Moisés, com Jacó? Será que é hoje que Deus vai me levar para eu, né? Imagina que coisa maravilhosa, né? Ela estava vivendo na expectativa da morte. Então, chegar nesse ponto, sem estar doente, né? A idade tinha todas as suas limitações, mas ter este pensamento é algo maravilhoso, porque pode perguntar para qualquer um, por mais cristão que seja, ele sempre quer prorrogar, empurrar um pouquinho, né? Sabe que eu vou falar mais um pouquinho, mas é rapidinho, sobre esse assunto que tu falou, dessa pessoa que esperando morrer. A minha sogra, eu presenciei isso. A minha sogra, ela dizia assim,
ela estava na cama, assim, dizia assim, ela morreu com 90 e... acho que foi 95, não tenho certeza. E ela dizia assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Eu queria ir. Eu queria ir, eu quero ir, Deus esqueceu de mim. E um dia o pastor Hildo, o pai do pastor Carlos, conversando com o Domingos, disse para o Domingos, olha, Domingos, não sei se tu vai gostar do que eu vou te dizer, mas eu peço para Deus para levar ela, porque é esse o desejo, ela já me disse isso várias vezes, que é esse o desejo dela. Então, que a gente chegue na nossa hora, que a gente tenha isso, é que eu quero, eu peço também, né? Tenha esse pensamento, né? Que deve ser muito bom. Eu já não me preocupo, porque eu tenho um pensamento assim, ó, a vontade é dele, né? A gente não lê, não ora todos os dias no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, eu não me preocupo, o dia que chegar, chegou. E eu acho que a gente não precisa se preocupar com esse dia. A gente sabe que eu acho que a gente vai junto, vai indo assim numa estrada. Como tem aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai. Para mim é isso. A gente está na fila. Tá certo. Todo mundo está na fila, né? Uns mais na frente, outros mais atrás, mas não adianta querer trocar com ninguém. E aí, com as coisas daqui, que nem o pastor falou, negócio de túmulo, que vocês escolheram túmulo, não, para mim é certo de que vou ser cremada. Olha quanta coisa interessante que vocês compartilharam aí. Eu vou tentar resumir. Eu vi aqui 3 perspectivas em relação à morte, resumidamente, que vocês colocaram, né? Uma delas é a perspectiva pessoal, né? A curiosidade, né? Curiosidade sobre o que vai acontecer depois. Isso realmente é uma realidade. Outra é uma preocupação em poder viver o tempo que tem aqui com qualidade e oportunidade intensamente, né? E a terceira preocupação é com aqueles que ficam, especialmente quem tem crianças ou alguém que depende de si, porque essa também é uma realidade que preocupa, né? Então, são três facetas da vida que aparecem quando a gente se depara com a realidade da morte, né? Quais as consequências para nós em relação ao futuro, para o hoje, para vivermos a vida que Deus nos deu aqui, e para quem fica. Veja como a nossa vida ela é complexa, mas ao mesmo tempo como ela é especial para Deus e para quem está junto conosco, né? Eu lembro de um episódio que eu vivi quando eu fui pastor em Bom Jesus. Tem uma senhora lá muito querida, tia Lúcia Titchell. Tia Lúcia, hoje eu acho que ela está com mais de 100 anos, acho que ela está com 101, 102 agora, né? E eu lembro que quando eu fui pastor lá, ela tinha 94 anos, mas é uma guerreira. Ela já tinha tido, acho que, 1 ou 2 fraturas, e se recuperou, já tinha tido essas fraturas, já com perto dos seus 90 anos. E a gente sabe que nessa altura da vida é muito difícil, né, recuperar de uma fratura ou algo nesse sentido. Ela era uma senhora que era viúva e ela andava pela cidade, ela conhecia todo mundo, né? Quando tinha alguém novo, assim, ela intimava, né? Mas de onde é que tu é? O que tu tá fazendo aqui? Né? Ia pro culto a pé, ficava brava quando dava um carona. E eu lembro uma vez, eu fui fazer uma visita meio fora da cidade e peguei a RS em direção a Caxias do Sul, né? E saí, acho que eu rodei uns 3 quilômetros, daqui a pouco eu olho para a beira da estrada, era a dona Lúcia, caminhando. E passando aquelas carretas carregadas de maçã, aqueles caminhão, aquele vento, né? Digo, mas não pode, mas a tia Lúcia não tem setor, né? Parei o carro, digo, tia Lúcia, vem cá. Vamos lá, onde é que a senhora está indo? Eu estou indo lá na minha filha e tal. Mas a senhora não se deu conta, de lá da sua casa até a sua filha dá uns 4, 5 quilômetros, a senhora vai a pé, na beira dessa estrada aí. Aí ela tinha uma placa mais para frente, assim, limite de velocidade, era 80 por hora. Ela apontou para a placa assim, pastor, por que eu vou me preocupar? Eu já passei o limite, disse ela. Tinha 94 anos, né?
Mas eu fiquei impressionado com aquilo. E ela não aceitou a carona. Se não, o senhor pode seguir, porque eu não vou, eu vou a pé. Eu tenho que ir a pé. E se foi, né? Hoje está lá com seus mais de 100 anos, né? E a notícia que eu tenho é que ela anda caminhando, Bom Jesus, afora, por aí, por lá e por cá, né? Então, realmente, essa perspectiva da morte, ela é uma perspectiva que, claro, nos traz preocupação em relação a todos esses aspectos que vocês mencionaram, né? Mas, ao mesmo tempo, também é, digamos assim, uma oportunidade de a gente lembrar do grande amor de Deus que ultrapassa essa barreira da morte, né? E que nos traz a tranquilidade de saber que, independente do tempo que a gente for viver, independente das circunstâncias em que acontecer a nossa partida, Deus vai cuidar de tudo. Ele sempre cuida de tudo, né? Inclusive, isso às vezes é uma dificuldade que a gente enfrenta, especialmente pessoas assim que estão doentes, que estão numa cama, que estão com tratamento, e às vezes têm dificuldade, né? E estão lutando ali para sobreviver. Por quê? Porque vem o sofrimento dos seus entes queridos, né? E não querem proporcionar ou dar esse sofrimento para eles. Então lutam com todas as forças para tentar sair daquela situação, né? Até que o tempo vai passando, de repente a família chega numa conversa franca e diz, olha, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque nós vamos ficar bem. Deus vai cuidar de todos nós, né? E geralmente quando isso acontece, né, se a situação é realmente crítica, Deus leva os seus, né? E leva dentro dessa perspectiva do seu amor e da sua misericórdia, né, que ele demonstrou em Jesus, né? E isso para nós é consolo também, na medida em que a gente se depara com essa realidade, né, com aquilo que vem pela frente, que é desconhecido para nós, mas que a gente sabe. Deus tem todo o controle, todo o comando e já tem mapeado direitinho o que vai acontecer conosco. Né? Então, como isso é importante e consolador, né? Mais alguém quer comentar? Não? Muito bem, então, da minha parte seria isso. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração bem curtinha aqui, finalizando o nosso momento de estudo, e aí eu passo a palavra, então, à nossa presidente aí, agradecido pela participação de todos vocês, agradecido pelas contribuições que vocês trouxeram, então, eu vou convidar para a gente fazer uma breve oração. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pelo eterno presente que nos deste, o presente da vida eterna. A tua eternidade faz com que nós, em nossa vida limitada aqui em alguns anos, tenhamos a certeza de que aquilo que preparaste para nós é algo infinitamente maior do que os nossos pensamentos podem imaginar ou do que podemos pensar que virá. Sem dúvida alguma, o desconhecido nos desperta curiosidade e até nos assusta. Mas saber que tu conheces tudo o que acontecerá, para nós é grande consolo e motivação para viver a vida aqui, olhando para a eternidade. Abençoa-nos, para que possamos viver a certeza do teu amor e da tua salvação, e principalmente a certeza de estarmos contigo na vida eterna e junto daqueles que amamos e que partiram crendo em teu Filho Jesus Cristo. Mantém-nos firmes nesta certeza. Por Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Estou aí. Entrego a palavra de volta ao nosso presidente. Muito obrigada, pastor Valdir, pelo belo estudo apresentado. Acho que agora podemos encerrar a gravação para ir aos assuntos gerais.